Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar, desenvolvido no âmbito do projeto Roteiro para a Descarbonização da Fileira de Calçado. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer a vossa inscrição e interesse em participar neste webinar. O meu nome é Joana Soares e faço parte da equipa de desenvolvimento do roteiro. Hoje connosco, neste webinar, temos Tiago Gaio, consultor sénior da RTA Climate Solutions, especialista em energia, eficiência energética e energias renováveis. Para além disso, é licenciado em Engenharia da Energia e do Ambiente e tem especialização em tecnologias de valorização ambiental e produção de energia e com pós-graduação em hidrogênio. Hoje, o nosso webinar é dedicado à eficiência energética. O Tiago vai-nos falar como é que esta pode ser um dos caminhos para a descarbonização no setor do calçado. Saliento que ao longo da apresentação poderão deixar as vossas questões ou dúvidas no chat, no botãozinho que diz conversa. E sem mais demoras, passo a palavra ao Tiago. Tiago, quando puder. Não se está a ouvir, Tiago. Não se está a ouvir. Ok, sim. Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar sobre a eficiência energética. Portanto, obrigado, Joana, pelo enquadramento e pela introdução. É um primeiro webinar deste projeto. Desejamos as boas-vindas a bordo também desta caminhada, a qual esperamos ser também um primeiro passo para a descarbonização do setor do calçado no âmbito daquilo que são os objetivos do projeto do roteiro. Começo por apresentar de forma resumida aquilo que será a agenda deste webinar. Portanto, de acordo com o programa que também foi disponibilizado, vamos apresentar um pouco a caracterização que nos tem permitido, portanto, ter uma noção desse caminho da descarbonização nas empresas da fileira do calçado, abordar naturalmente o tema principal do webinar, a eficiência energética, as medidas, os potenciais resultados a obter, e mais para o final, portanto, algumas oportunidades e desafios, apresentação de casos de estudo, uma checklist e terão, como a Joana referiu, a oportunidade de colocar questões e dúvidas, não só no chat durante o desenvolvimento do webinar, e as quais eu vou procurar também acompanhar e conjugar com a minha intervenção, mas no final, portanto, com a agregação de tudo o que possa ter sido escrito nessa conversa ou colocarem diretamente as questões e dúvidas que possam ter surgido na apresentação, durante a apresentação, ou que tenham relativamente ao tema e de alguns tópicos que possam não ter sido abordados e que mereçam a vossa atenção. E, portanto, começando aqui pelo ponto 1, a caracterização energética das empresas. Desculpe, não está a partilhar. Vamos só ouvi-lo assim. Agora sim, já estamos a ver o slide. Obrigada. Ok. Portanto, como dizia, neste ponto, a caracterização energética das empresas, começar por onde estamos e como estamos, daquilo que foi a recolha de informação também que tem sido feita com um caráter especial relacionado com o tema da descarbonização e o caminho necessário para integrar no roteiro. Portanto, é um setor com uma multiplicidade de operações, tanto a nível, na parte da descarbonização, a nível de energia, como de materiais, resíduos, entre outros, e não sendo possível, de forma alguma, como em qualquer setor industrial, generalizar, portanto, foi já possível efetuar aqui algum benchmarking e definir alguns grandes números, diria, relativamente aos caminhos que serão possíveis de traçar e aos resultados que se esperam também obter. Não será muito o âmbito também de detalhar neste webinar a questão da descarbonização de forma total e integrada, mas sim a questão da energia e virada para aquilo que é a eficiência energética. No âmbito deste processo, naturalmente o consumo por fonte energética tem várias áreas onde ela é consumida nas empresas. A energia elétrica, que é predominante, o processo produtivo e os serviços auxiliares, também a utilização de alguma energia térmica em alguns processos ou em algumas áreas de algumas das empresas.
e, não menos importante, a questão dos combustíveis, nomeadamente utilizados para a frota. Portanto, o setor do calçado, estamos a fazer uma abordagem nas 3 principais fileiras, portanto, calçado, fabrico de calçado, componentes e marroquinaria. Conseguimos aqui, de forma muito aproximada, desagregar a tipologia de consumos de energia por fonte energética por cada uma destas fileiras. São números, naturalmente, como indiquei, não poderão generalizar-se, porque há empresas que abordam mais do que uma atividade, mas naturalmente nos permitem conhecer um pouco mais em detalhe os caminhos que podem ser definidos para cada um deles e onde é que poderão e deverão incidir as medidas de eficiência energética, de energias renováveis ou de descarbonização. Em termos daquilo que é o setor dentro da energia elétrica, portanto, a energia elétrica predomina naturalmente neste setor, o consumo de energia elétrica. Verificamos também aqui uma potencial desagregação aplicável a cada uma das fileiras, onde, e naturalmente, o consumo do próprio processo produtivo, portanto, que é específico de cada uma das empresas, tem o maior peso na fatura energética. Portanto, esta é uma área que naturalmente dependerá de cada uma das empresas poder fazer a análise e definir quais os processos e quais as medidas que possam aplicar-se de forma mais casuística, dependendo naturalmente de todo um envolvimento que vem desde aquilo que são as ambições e objetivos da empresa, às potencialidades do seu próprio processo e da maquinaria que já tem instalada e que poderá ser otimizada na forma que cada empresa identifique como mais adequada numa avaliação casuística. Vamos centrar-nos um pouco naquilo que são os consumos de outros dos setores que não do processo produtivo propriamente dito. Portanto, de um modo muito geral, em termos de caracterização energética, como referi, o consumo de eletricidade representa a grande maioria dos consumos energéticos das empresas desta fileira, representando cerca de 85%. Também de referir que 80% das empresas apresentam um consumo anual de energia inferior a 1 gigawatt-hora e menos de 10% superam os 2 gigas, ou seja, portanto, é um setor com uma predominância de pequenas e médias empresas, com consumos de energia, enfim, mais razoáveis ou não muito significativos comparativamente a outros setores industriais, e neste ponto também referir que 80% das empresas considera que o peso da fatura energética nos custos de processo produtivo é inferior a 5%, considerando todas as fontes de energia. Isto significa naturalmente que os custos com energia não são uma prioridade naquilo que é a competitividade do setor, mas não deixam de ser uma área de relevância, naturalmente também no seio dos objetivos da descarbonização, mas também da sustentabilidade e da melhoria da competitividade, porque 5% são 5%. Também de referir que, em termos daquilo que é a gestão, controle e monitorização de energia, que já uma boa parte das empresas poderá dispor de uma gestão efetuada internamente de controle ou de monitorização dos consumos ou dos custos. 80% refere efetuar o controle via valor das faturas energéticas que recebe, 50% que mantém um registro mensal desses mesmos valores e que vai monitorizando, 30% que utiliza ambos os procedimentos, portanto que lhe permite ter um acompanhamento mais adequado daquilo que é a evolução do processo produtivo e dos gastos energéticos e dos consumos, mas menos de 10% utilizará um software dedicado, isto é, os chamados sistemas de gestão de energia, situações que vamos abordar um pouco mais à frente no webinar. Também indicar que nesta fase de arranque e desenvolvimento do roteiro, verificamos que a maioria das empresas já realizou alguma avaliação de cariz energético. Portanto, e neste ponto enquadra-se, por exemplo, a participação no âmbito do projeto Compromisso Verde, em que algumas empresas também já referem ter efetuado, por exemplo, o cálculo da pegada de carbono. Refira-se que menos de 5% terá realizado auditoria energética propriamente dita. A nível das renováveis, neste momento também poderemos considerar que a maioria das empresas já dispõe de uma UPAC, ou seja, uma instalação de produção e autoconsumo, vulgarmente designada como centrais solares fotovoltaicas. 50% destas UPAC foram instaladas até 2022
E um ponto também interessante a partilhar tem que ver com a correspondência da produção relativamente ao consumo das instalações fabris, que varia ali entre os 30% e os 55%, com uma média na casa dos 40%, ou seja, a energia produzida pelas UPAC permite satisfazer já pelo menos um terço das necessidades energéticas das empresas que já avançaram para esse campo. Não é objetivo deste webinar o ponto das energias renováveis, mas gostava apenas de deixar aqui uma nota sobre o contributo para a descarbonização, deste caso concreto, das energias renováveis e do que diz respeito à eletricidade, portanto, sendo a fonte energética com maior predominância neste setor. Certamente muitos de vós terão visto as notícias recentes, estas são notícias que têm vindo a ser publicadas ao longo dos últimos meses, ou até diria quase anos, sempre que os números são interessantes, portanto elas são alvo também de um destaque a nível de noticioso. E recentemente, portanto, verificamos que as renováveis já abastecem mais de 70% da eletricidade consumida este ano, 2024. Portanto, isto significa que, naturalmente, a nossa eletricidade a nível de Portugal, per si, já está a permitir uma descarbonização de todos os setores, inclusivamente o setor industrial. Ou seja, ao consumirmos eletricidade, a nossa eletricidade tem cada vez menos carbono integrado, precisamente porque tem uma fatia de energias renováveis que tem vindo a subir. Então, é um ponto que eu também depois vou abordar à frente. Ora, em relação ao ponto da eficiência energética como contributo, portanto, que é o que nos traz hoje principalmente aqui este webinar, gostaria de partilhar convosco a base da eficiência, aquilo que é o conceito base da eficiência energética. Portanto, eficiência energética significa, basicamente, fazer mais com menos. Naturalmente que, ao fazer o mesmo com menos, portanto, mas tornar os processos mais eficientes, utilizando energia de forma mais racional. A segunda base é que para gerir este menos, ou seja, podermos contabilizar o nosso rácio entre a produção e aquilo que é o consumo, é necessário conhecermos o consumo, onde se consome, como, quando e como é que poderemos realmente avançar para melhorar esses indicadores. Portanto, a primeira questão que se coloca, além daquilo que é a monitorização das faturas, ou inclusivamente também dos consumos de energia que vão sendo efetuados já por uma grande maioria das empresas, é como é que se contabiliza o consumo, neste caso o consumo de energia e muito concretamente o consumo de eletricidade. O consumo de eletricidade tem que ver com dois conceitos principais, tem que ver com potência, que é medida em kilowatts, em watts, portanto, e com a unidade de referência utilizada para essa potência. Portanto, é comum os quilowatt-hora ou os megawatt-hora. Portanto, a potência em si são kilowatts ou são watts e é medida de acordo com a quantidade de energia que é concedida por uma determinada fonte durante um determinado período de tempo. Portanto, é muito comum vermos também as potências de alguns equipamentos, por exemplo, motores em cavalos, portanto, sendo necessário depois fazer conversões para termos uma comparação, de forma aproximada um cavalo são 0,75 kW, e temos aqui, por exemplo, um motor de 20 cavalos com 15 kW de potência. Esse é a potência. Depois o segundo conceito tem que ver com o tempo de uso, que é medido em horas. Portanto, nós utilizamos determinados equipamentos durante o tempo que necessitamos deles a serem utilizados e eles consomem essa energia durante o tempo em que estão precisamente a ser utilizados. Ora, é precisamente a multiplicação de um por outro que nos dá o consumo de energia na unidade que é geralmente conhecida como quilowatt-hora, que aqui neste slide está como watt-hora. Ou seja, uma lâmpada ainda das antigas ainda não está com a eficiência de 25 watts a consumir 3 horas, portanto a potência de 25 watts vai nos dar um consumo de 75 watts-hora. Portanto, de modo geral, parece um conceito muito simplificado aqui para exemplificar o que significa o consumo de energia, mas só para partirmos para o conceito real de atuação para a eficiência energética, para melhorar a eficiência e reduzir os consumos e os custos energéticos. Só temos duas formas, ou atuamos na potência, ou atuamos no tempo. Portanto, ao atuar em ambos, obtemos melhores resultados.
Portanto, e atuar na potência significa reduzir a quantidade de energia que determinado equipamento ou máquina necessita para fazer o seu trabalho, durante o período em que é necessário ele estar a trabalhar para nos dar o consumo, ou atuar no tempo em que ele está a trabalhar, portanto, desligando-o durante o período em que possa, ou reduzindo o tempo de utilização, e só deste modo é que conseguimos reduzir o consumo de energia e melhorar a eficiência energética e os indicadores energéticos de qualquer processo ou de qualquer indústria. Portanto, só podemos atuar em duas áreas, ou reduzimos a potência ou reduzimos o tempo. E, portanto, deste modo vamos ter um consumo inferior. Porque reduzir consumo não significa reduzir produção. Aliás, qualquer setor industrial, o seu objetivo seria aumentar produção, ou pelo menos estabilizar a produção naquilo que sejam as capacidades nominais da fábrica. Portanto, ou atuamos na potência ou atuamos no tempo. São os dois conceitos base para reduzir o consumo de energia e melhorar a eficiência energética. E, desse modo, potência vezes tempo, obtemos então a unidade de energia mais fácil de gerir, controlar e monitorizar, que são os kWh. O ponto seguinte será saber o que é que consome mais. Quais são os equipamentos, quais são os setores, quais são os produtos que têm mais energívores, portanto, que têm maior consumo, para eu poder atuar e, efetivamente, nesses ter melhores resultados. Naturalmente, todos os setores são importantes em termos da redução do consumo e da melhoria da eficiência energética, mas as prioridades deverão focar-se naturalmente naquilo que possa ter um maior consumo. E como é que nós sabemos o que é que consome mais? Naturalmente, através de uma auditoria energética ou de um diagnóstico energético, é o primeiro passo. São processos que basicamente consistem numa radiografia, numa fotografia à instalação, para conhecer os maiores fluxos energéticos, onde é que se consome, quando, como, e identificar assim as soluções mais adequadas, tendo em conta a redução dos consumos ou dos custos energéticos. Portanto, a função serve como apoio ao responsável também das indústrias para selecionar as melhores soluções ou medidas visando a utilização racional de energia e a melhoria dos indicadores de eficiência energética e, ao mesmo tempo, naturalmente, procurando manter o mesmo nível de utilização e de produção, reduzir os encargos com a fatura energética. Portanto, esta auditoria energética é como que o primeiro passo para podermos conhecer a forma como é consumida a energia na nossa instalação e assim identificar os principais setores a intervir ou as principais medidas a implementar. Portanto, com esta auditoria ou com o processo de auditoria ou diagnóstico energético, nós podemos também conseguir conhecer aquilo que são designados os consumos específicos de energia, como, por exemplo, aplicável ao setor, o kWh por par, ou o kWh por colaborador ou por VAB. Portanto, podemos selecionar uma série de indicadores que nos permitam fazer o melhor acompanhamento da nossa indústria através da sua evolução com a gestão da energia. Nesta auditoria é um processo que geralmente é desenvolvido por técnicos credenciados e apoiada por técnicos e profissionais com conhecimento mais específico do setor ou da indústria em questão. Portanto, naturalmente que uma empresa que realiza auditorias energéticas faz auditorias energéticas ao setor da cerâmica, do papel, do calçado, portanto, e tem uma noção mais geral ou generalista daquilo que são o desenvolvimento dos processos de gestão e de consumos de energia e a implementação de medidas. Se se envolverem profissionais que tenham um conhecimento mais específico de um determinado setor, aí sim temos resultados que possam ser mais particulares e ir mais ao encontro do que são as necessidades de cada uma das empresas. Esta nota tem que ver porque cada empresa, mesmo em qualquer setor, mas em especial no setor do calçado, nas suas diferentes fileiras, poderá ter especificidades que impliquem que o conhecimento em termos de auditoria energética seja conveniente ter um apoio de quem conheça a indústria em si, conheça os vários processos e não apenas quem conheça o setor industrial. Os setores industriais, como sabem, são muito, muito distintos entre si. Portanto, um outro objetivo que sai daquilo que é a auditoria energética na versão relatório
são os indicadores de eficiência energética, portanto, tanto em termos de intensidade energética como carbónica, e também uma análise de viabilidade de períodos de retorno de investimento, de análise técnicas e económicas de algumas soluções, e, no fundo, também possibilidades de melhoria dos rendimentos da própria indústria. Portanto, o primeiro passo para realizar um processo de gestão da eficiência energética e ter um ponto de partida para a gestão da energia numa indústria passa precisamente por uma auditoria energética ou um diagnóstico que permita conhecer onde se consome, quanto custa também e como poupar ou como reduzir os consumos de energia. Portanto, a questão seguinte que se coloca é, ok, e que medidas é que antes da auditoria, ou poderão vir com a auditoria, eu posso já antever com potenciais formas de poder gerir melhor a energia na indústria e no setor do calçado. Entramos então aqui num capítulo mais de desenvolvimento técnico também das medidas de melhoria. Como ponto de partida, gostaria também de partilhar convosco no fundo, também os resultados daquilo que tem sido a avaliação feita no âmbito do roteiro, na base das medidas de melhoria de duas principais áreas, portanto, eficiência energética e energias renováveis. O gráfico à esquerda, que tem até 2022, apresenta as medidas de melhoria que têm vindo a ser implementadas nos últimos anos no setor. E o gráfico da direita, portanto, até 2030, apresenta uma previsão das medidas de melhoria previstas a implementar pelas empresas, com ou sem realização das auditorias energéticas, num curto prazo, portanto, até 2030. A destacar, naturalmente, nestes últimos anos, a iluminação dominou, a substituição dos sistemas de iluminação é uma medida transversal a qualquer setor, industrial ou não. Portanto, foi algo que já está, diria, praticamente concretizado em mais de 80% do setor industrial e do setor de calçado. A área do ar comprimido, com também aqui uma representatividade, verifica-se também já alguns resultados na área da mobilidade elétrica, com a aquisição de veículos elétricos, e estes sistemas de gestão de energia que também já vão sendo implementados em algumas empresas, especialmente as de maior dimensão. Para 2030, verifica-se que há aqui um crescimento na área da mobilidade elétrica, em termos de intenção de implementação de medidas, uma relevância significativa, portanto, 30% também de melhorias no próprio processo produtivo. Portanto, aqui no processo produtivo integram-se não só as questões de consumos energéticos, portanto, estamos a falar de descarbonização, integram-se não só os consumos energéticos relacionados com as próprias máquinas do processo, motores e tudo o que seja à volta dos sistemas auxiliares, mas também melhorias que tenham que ver, por exemplo, com a reintegração de materiais, de resíduos, com a redução da produção também, ou utilização de reciclados, entre outros. Sistemas de gestão de energia que também denotam já uma ligeira melhoria face ao histórico, e verifica-se, na verdade, também uma manutenção da importância da atuação na área do ar comprimido. Passando para medidas em concreto, portanto, embora a iluminação esteja, como referi, praticamente concretizada em termos de eficiência energética, não deixa de ser importante fazer aqui algumas referências, e uma delas, também com alguma particularidade mais especial no setor do calçado, tem que ver com alguns conceitos de luminotecnia relacionados com a temperatura de cor e com o índice de reprodução cromático, portanto o IRC, das fontes de luz que são utilizadas. Portanto, já muitos de vós terão ouvido falar nas cores quentes e nas cores frias. Portanto, quanto mais alta for a temperatura de cor, que é medida em Kelvin, portanto, mais clara é a tonalidade dessa cor de luz. Portanto, 6.000 Kelvin é o branco frio, 3.000 Kelvin é o branco quente. Depois o IRC, no fundo, é um índice que as fontes de luz apresentam em termos técnicos, e que tem que ver com a fidelidade com que as cores são reproduzidas sobre essa mesma fonte de luz. Portanto, quanto mais alto for esse índice de restituição,
mais fidedigna será a reprodução de cores que a fonte de luz permite. Portanto, temos tecnologias que têm IRCs de 70, outros de 80 e outros até de 85 ou mais. Portanto, quando vamos adquirir equipamentos, não vamos apenas comprar, digamos, lâmpadas LED, vamos comprar uma fonte de luz que tem determinadas características, tem uma cor, uma temperatura de cor e deverá ter também um IRC, além de uma durabilidade em termos de vida útil, que é importante também em termos de garantia do próprio equipamento e que joga com o custo de qualidade, o ratio do custo de qualidade. Portanto, como referi, a 3000 Kelvin são cores mais quentes, acima de 5000 são cores mais frias. Só para exemplificar, portanto, temos aqui uma mesma imagem com fontes de luz diferentes. Ora, no setor de calçado torna-se importantíssimo ter um IRC e uma fonte de luz com uma temperatura de cor ajustada e adequada àquilo que é a especificidade da produção, mais ao nível do fabrico do calçado do que provavelmente se calhar em alguns componentes, mas não deixa de ser importante ter uma referência sobre quais são as características das fontes de luz que deverão ser adquiridas na substituição das existentes, não bastante para isso ter uma substituição direta por iluminação LED ou substituir um LED por outro, porque nem todas as fontes de luz são iguais. De um modo muito resumido, portanto, a substituição das fontes de luz é a medida-chave, naturalmente, para os setores onde tal ainda não tenha sido efetuado, e depois algumas técnicas chamadas passivas de aproveitamento da luz da iluminação natural, ou seja, da luz solar, como claraboias, postos de luz, ou até os tubos solares instalados nas coberturas e que permitem também levar luz natural, reduzindo o consumo de luz artificial, por um lado, e melhorando os processos de utilização da visão humana durante o processo produtivo. Adicionalmente, portanto, a otimização dos sistemas que pode passar por utilização de relógios, astronómicos ou não, células de presença, detectores de movimento, ou inclusivamente pela instalação de sistemas de regulação de fluxo luminoso, que em função da iluminação do espaço, ou do espaço exterior ou do espaço ambiente, poderão ajustar a luminosidade necessária, a iluminância nos vários espaços de trabalho. Como segunda tipologia de medida, uma que é bastante importante, portanto que, como referi, pode representar aqui entre 10% a 30% do consumo de eletricidade nas empresas do setor de calçado, que são os equipamentos de produção de ar comprimido. Portanto, é um setor que tipicamente apresenta equipamentos de uma relativamente baixa potência, entre os 10, 15 a 20 kW por compressor, havendo alguns compressores de maior dimensão, também já existem algumas situações de agrupamento de compressores em centrais de produção de ar comprimido para várias zonas de fábrica, ao invés da utilização de vários equipamentos de menor dimensão, otimizando assim também a eficiência do processo. Como qualquer equipamento, carece naturalmente de algumas operações de manutenção, nomeadamente ao nível daquilo que são as verificações regulares de fugas, tanto nos equipamentos como nas redes de distribuição. E aqui um ponto, durante as visitas técnicas que fomos efetuando a algumas empresas do setor, é algo que foi detectado, não diria com muita regularidade, mas em alguns casos existirem fugas no ar comprimido e, portanto, é uma área que carece ainda de uma intervenção para poder ser otimizado o consumo energético associado à sua utilização. Medidas de melhoria, portanto, passam naturalmente pela verificação e correção das próprias fugas onde elas existam, sejam na rede ou sejam ao nível dos equipamentos que utilizam, portanto, nas mangueiras e noutros pontos onde existe a redução da pressão para a utilização das máquinas. Em alguns pontos pode justificar-se a instalação de reguladores ou redutores de pressão para a pressão de trabalho da máquina em situações em que haja diferenças de pressão ao longo de vários processos na fábrica. Portanto, temos uma rede a produzir a 8 bar, mas temos máquinas e sistemas que se calhar só utilizam ar comprimido a 4 bar. Portanto, um regulador e redutor de pressão, naquele ponto, pode ajudar a evitar que existam mais fugas por haver maior pressão sobre os equipamentos também e sobre as tubagens. Um outro ponto tem que ver na atuação dos próprios equipamentos, com a instalação dos chamados variadores eletrónicos de velocidade, ou VEV, que é um ponto também que vou referir mais à frente,
E, em último caso, portanto, após verificação de todos estes pontos, digamos, cumulativamente, surge a possibilidade, então, de substituição dos próprios compressores ou dos equipamentos por outros mais eficientes, que, à data atual, já incluem, por exemplo, a variação eletrónica de velocidade, entre outros pontos de otimização e de melhoria da eficiência energética, comparativamente a compressores com há alguns anos. Na área da força motriz, portanto, a força motriz, no fundo, inclui desde todos os mais pequenos motores a outros de maior dimensão, a todas as máquinas que necessitam da força motriz para que o processo produtivo cumpra a sua função. Geralmente é focado naquilo que são os motores elétricos, que também têm sistemas de transmissão mecânica, ou nos equipamentos de utilização final, mas aqui é muito ligado àquilo que é a especificidade de cada uma das indústrias e, portanto, vamos focar-nos um pouco na parte da força motriz relacionada com motores elétricos. Neste âmbito, podem, à semelhança daquilo que referi no ar comprimido, também os motores integrar os chamados VEVs, portanto, os variadores eletrónicos de velocidade. A força motriz no setor de calçado está distribuída, existem alguns setores onde ela tem um peso ponderante, nomeadamente aspiração, despoeiramento, entre outros, mas não só, portanto, máquinas de injeção ou tudo o que sejam pequenos processos que têm pequenos motores, muitos pequenos motores acabam por gerar uma potência global, unitária, significativa e, portanto, pegando no conceito que eu partilhei inicialmente, potência vezes o tempo, obtemos o consumo de energia. Portanto, são estas intervenções que têm que ser equacionadas quando também olhamos para os motores. Não só os grandes motores ou os motores de grande potência têm um potencial de melhoria da eficiência energética, mas também os mais pequenos poderão ter esse mesmo potencial em função daquilo que seja a sua utilização. Neste campo é importante ter em consideração que os motores têm associado um rendimento, portanto, ou seja, uma eficiência do próprio equipamento e que varia de marca para marca, varia de tipo de motor, de dimensão, e, portanto, a sua seleção também tem que ver com as rotações que utiliza, as polis que são necessárias, entre outras características do motor em si que vai ser utilizado. Por outro lado, portanto, não só o rendimento e a questão da classe de eficiência energética são importantes, mas também o adequado dimensionamento da potência àquilo que é a real necessidade para a utilização desse mesmo motor. Portanto, é muito comum encontrarmos, seja neste setor ou noutro, motores sobredimensionados e que estão a trabalhar à sua potência nominal, portanto, a absorver os 15 kW, quando muito provavelmente o sistema mecânico a que estão ligados necessita apenas de 10 kW e, portanto, tudo isso pode gerar outros problemas internos até a nível do motor, cavitações, ruídos, problemas nas ventoinhas, nas polis, entre outros. Portanto, e além de estarmos a absorver uma potência superior àquela que necessitamos e a colocar o motor num rendimento diferente daquele que estaria se fosse dimensionado para a potência adequada. Portanto, esta potência adequada traduz-se no que se designa como fator de carga, portanto, é a relação entre a potência mecânica debitada pelo motor e a potência nominal, para que possamos utilizar do motor aquilo que efetivamente necessitamos como potência à saída no dispositivo de utilização final. Portanto, este rácio poderá ser também utilizado em conjunto com a própria classe de eficiência dos motores a adquirir ou como veremos a seguir, com a variação eletrónica de velocidade, ajustando assim as potências absorvidas de acordo com a velocidade, com o binário dos motores, de acordo com as necessidades do dispositivo de utilização final. Portanto, só para referir que existe uma norma internacional que classifica as eficiências dos motores, portanto, desde gamas mais pequenas até potências superiores, portanto, que são os IEs, IE1 até IE4. O mais típico neste momento será motores IE3 a serem adquiridos, existindo em alguns casos, sendo mais caros naturalmente, a possibilidade de instalação dos IE4, ainda se verificam na indústria e no setor muitos motores IE2. Estes motores têm tipicamente rendimentos
superiores em gamas de potência mais baixas, portanto, abaixo de 1 kW, o rendimento poderá ser superior em cerca de 10%. Em potências superiores, esse ganho de rendimento por estes motores ditos de alto rendimento poderá representar valores mais baixos, na casa dos 2 a 3%. O custo é superior, mas, dada a maior eficiência, trará menores custos de operação ao longo do tempo e, tipicamente, um período de retorno interessante, dependendo das horas de utilização, mas que poderá facilmente ser inferior a 3 anos. Adicionalmente, estes motores, por todas as características do que também referi anteriormente, permitem melhorar aquilo que se chama o fator de potência do próprio equipamento, mas também da instalação. O fator de potência é comumente associado àquilo que é e que vem na fatura energética, de energia elétrica, como a energia reativa. Então, o fator de potência que tendencialmente deverá ser de 1, e sendo inferior a 1, ele é debitado pelo comercializador de energia, de acordo com as indicações do distribuidor, na forma de energia reativa e surge como um custo na fatura. Esta situação corrige-se ou compensa-se com a instalação daquilo que se chamam as baterias de condensadores. Permitem-nos anular, digamos, o consumo de energia reativa, que fica associada à utilização de equipamentos como os motores, e, portanto, reduzir os custos energéticos, por um lado, e aumentar a vida útil dos motores também, por outro. Verificámos ainda algumas situações também no setor do pagamento de energia reativa para algumas empresas, algumas já com baterias de condensadores instaladas, naturalmente, mas o pagamento de energia reativa denota que é necessário intervir nessas baterias, mudar condensadores, substituir, porque, como todos os equipamentos, também têm um período de vida útil associado. Tanto referi aqui em 2 ocasiões os variadores eletrónicos de velocidade, tanto na área do ar comprimido como da força motriz, por causa dos motores, são equipamentos, ou pelo menos eletrónicos, que se associam a estes sistemas, portanto, no intuito de efetuar um controlo ou de binário ou de velocidade, de acordo com as necessidades de utilização dos equipamentos finais. E, portanto, ou seja, um motor com uma maior potência poderá absorver menos ou consumir menos energia, variando a sua velocidade em função das necessidades. São equipamentos que se acoplam aos compressores ou aos motores e permitem fazer esta gestão de acordo com as efetivas necessidades de utilização, não sendo necessário fazer uma substituição dos equipamentos, permitem melhorar também a sua eficiência energética. Por fim, portanto, ou seja, no final deste processo e de atuação nos sistemas auxiliares, no processo produtivo e nas outras áreas responsáveis por consumos energéticos, surge a necessidade de fazer a gestão, o controle e a monitorização, e surgem então os sistemas de gestão de energia. Portanto, para gerir é necessário conhecer, e a melhor forma de conhecer é através do controle e monitorização dos consumos, do processo, desagregando por máquina, por motor, interligando com a produção, permitindo obter indicadores, por exemplo, por produto, e esta gestão pode ser feita através de software dedicado, com a implementação desses sistemas nesse software e com a instalação de medidores de consumo em vários pontos da indústria. Pode ser feito com recurso a normas como a ISO 50001 aplicável aos sistemas de gestão de energia. Portanto, adicionalmente permite não só uma gestão e manutenção preventiva também dos equipamentos, mas obter indicadores relacionados naturalmente com os consumos energéticos corporativos e de produto, e ao mesmo tempo contabilizar as emissões carbónicas tanto corporativas como de produtos também. Portanto, é uma área que, como referi, aparenta ter algum crescimento, mas sendo necessário também investir mais para que se possa conhecer melhor, para também gerir melhor. Uma área transversal, que é a frota, portanto, é o consumo de combustíveis, fundamentalmente efetuado no âmbito daquilo que é a frota, portanto, seja ao nível de empilhadores, veículos ligeiros, da administração, dos comerciais, veículos pesados, transporte, distribuição de produtos ou de colaboradores.
E aqui só referir que a conversão para sistemas designados de propulsão alternativos está a ser determinado num phase-out pela União Europeia para serem utilizados não só motores de combustão interna com combustíveis fósseis menos poluentes, portanto em substituição dos fósseis ou sintéticos, ou alterar mesmo a propulsão dos sistemas através de veículos elétricos. Os veículos elétricos podem ser de dois tipos, a bateria ou a hidrogênio, porque na verdade um veículo hidrogênio com célula de combustível é um veículo elétrico. Geralmente, veículos elétricos associamos à utilização de baterias, e aqui estamos a falar de baterias de armazenamento, portanto, baseadas no carregamento e utilização, à semelhança do que acontece já na área dos empilhadores, mas que começa a ser utilizado na área dos veículos ligeiros, e já surgem alguns casos também de veículos pesados com a utilização de sistemas de baterias. Naturalmente que é uma área sensível, fazer uma conversão de frota, além dos investimentos que geralmente estão associados, mas é algo que carece também de um conhecimento, quando falamos em veículos elétricos, da bateria, de um conhecimento muito diferente daquele que é o comum e que a sociedade está mais habituada nas últimas décadas ou no último século, que é a utilização do combustível fóssil e da facilidade de utilização e carregamento desse combustível nas viaturas de utilização do dia-a-dia. Quando falamos em veículos elétricos, surge aqui uma panóplia de questões, dúvidas e de informação que é necessário ter em consideração ao nível do utilizador, da operação e da utilização do veículo elétrico, e que passam por estes temas que estão aqui expostos. Portanto, que modos de carregamento existem, qual o tempo que é necessário para carregar, a que potência, a que velocidade é que eu vou carregar, a questão da autonomia. Surge também se a vida útil das baterias, se efetivamente duram alguns anos ou se daqui a 3 anos tem que mudar uma bateria, o impacto ambiental e a comparação com veículos de combustão, porque as baterias utilizam minérios e têm o seu impacto ambiental também. E não menos importante, naturalmente, que é o fator decisivo em muitas das situações, a rentabilidade. Efetivamente se torna um investimento ou não rentável. Portanto, só este tema eu diria que daria para um webinar à volta da mobilidade elétrica. Iria agora só focar-me aqui em 2 pontos. Portanto, a questão da autonomia, que tem que ver com a chamada ansiedade, o range anxiety, que é a ansiedade que nós temos de que o nosso veículo tenha armazenado energia suficiente para chegar ao destino. Naturalmente que esta autonomia depende das necessidades e do regime de utilização dos veículos. Como ponto de partida, eu diria que poderemos considerar aquilo que é o dia-a-dia comum dos potenciais utilizadores dos veículos elétricos. Portanto, fala-se em autonomias desde os 200 aos 400 km, já se anunciam veículos ligeiros com 700 km, veículos pesados com 400 km de autonomia, que aparenta ser pouco comparativamente àquilo que estamos habituados num veículo de combustão, ou seja, passar de 600, 800 km de autonomia para 200, 300, aparenta ser um risco grande. Na verdade, o que temos que pensar é necessitamos dessa autonomia todos os dias, temos forma de recarregar a viatura na empresa ou em casa de forma a ser utilizada a energia armazenada na bateria no dia-a-dia. Portanto, traz-nos aqui um pouco e permitam uma comparação ao tempo em que utilizávamos um telemóvel que a bateria aguentava uma semana e hoje alguns aguentam 2 dias. Portanto, naturalmente que pode não ser uma comparação muito feliz carregar um telemóvel diariamente ou uma viatura, mas na verdade é uma alteração de comportamento a que nos sujeitamos e que estivemos disponíveis para fazer, utilizando um equipamento que tem um consumo de energia diferente e logo obriga-nos a ter também uma gestão de energia diferente. Portanto, a mobilidade elétrica, o primeiro ponto para vencer o range anxiety é perceber se a autonomia é suficiente ou não àquilo que são as necessidades prementes e, na maioria dos casos, a ser atendidas. E depois o ponto relacionado com a rentabilidade. Portanto, a melhor forma de avaliar a rentabilidade de qualquer veículo, em termos de frota, é pelo chamado TCO, portanto, o Total Cost of Ownership. O TCO, portanto, são os custos totais relacionados com essa mesma viatura e, na verdade, estes tipos de custos estão aqui exemplificados no slide.
poderão ser colocados num simples Excel para uma solução ou outra. Portanto, aqui estamos a abordar a questão da mobilidade elétrica para entender o que é que ao longo de um determinado tempo, portanto, sejam eles 10 anos, 150 mil quilómetros, dependendo do tipo de utilização que tenhamos para essa mesma viatura, e depois então colocar aqui os custos de aquisição ou depreciação que é feita, os custos de operação totais relacionados com essa mesma viatura e os custos de utilização, incluindo também as outras despesas que sejam identificadas para aquela viatura em concreto. Portanto, comparando as duas ao longo de um determinado tempo, obtemos um TCO. É comparar o TCO e verificar se efetivamente a solução é interessante do ponto de vista da rentabilidade económica ou não. Na equação, embora não esteja dentro do campo da rentabilidade, é naturalmente necessário ter em conta as emissões carbónicas de cada uma das soluções. E nesse ponto das emissões carbónicas e da mobilidade elétrica acaba por surgir de uma forma ainda que indireta a questão das energias renováveis ou das UPAC. Portanto, como referi, a maioria das empresas já instalou UPAC e a produção neste momento corresponde a cerca de consumo das instalações sobre isso. Acontece que a conversão para a mobilidade elétrica, naturalmente com o carregamento a ser feito na unidade de Fabril, levará a que estes rácios tenham uma ligeira diminuição, dependendo de vários fatores. Um deles, a eficiência energética que seja possível introduzir no processo. O outro, o aumento de consumo que seja possível introduzir na instalação por via do carregamento de veículos elétricos. Portanto, é um balanço que terá naturalmente que ser feito. Iremos depois, num webinar muito específico, abordar esta questão das energias renováveis, mas para já deixava esta nota da necessidade também de um equilíbrio e de uma articulação entre as energias renováveis, as UPAC, sistema solar fotovoltaico, e a mobilidade elétrica. No final da cadeia, embora por vezes surjam no início, os certificados de garantia de origem da eletricidade verde. Portanto, em muitas faturas de eletricidade das vossas indústrias surge a indicação eletricidade 100% verde. Portanto, e quem esteja já envolvido em sistemas ou pela ISO 14001 ou no âmbito de outros processos, acaba por ter uma garantia de que utiliza eletricidade verde. Ora, portanto, a fatura per si não é um documento que comprova ao consumidor final que essa energia, com uma determinada quantidade, foi produzida a partir de uma fonte ou de uma tecnologia e, portanto, de uma origem renovável. Existem para isso os certificados de garantia de origem, que são emitidos pela REN, que é a EGO, Entidade Emissora de Garantias de Origem, que além de fazer o registro e a emissão, pode fazer a transferência e cancelamento de certificados entre empresas ou entre entidades ou instituições a nível nacional ou europeu. Portanto, em alguns links, depois podem consultar para ter informação mais específica a nível daquilo que é a eletricidade verde, mas só deixar esta nota que a indicação na fatura per si não comprova de que existe efetivamente a utilização de energia da eletricidade verde. Adicionalmente, só dar aqui também uma nota de que não existem só certificados de garantia de origem para a eletricidade, também já a REN está a emitir para, por exemplo, gases renováveis, e seria uma situação aplicável a consumos de gás natural ou de outro tipo de combustíveis fósseis, portanto, com a aquisição de combustíveis de origem renovável, passíveis de terem origem, certificados de garantia de origem, e assim permitir também uma descarbonização destas emissões relacionadas com combustíveis fósseis. Portanto, se recentemente foi ontem nas notícias, a utilização de gases renováveis já numa indústria. A nível de potenciais resultados a obter, portanto, só dar aqui uma nota e em termos de, enfim, um enquadramento daquilo que são os potenciais resultados de redução a obter, redução de consumo de energia, a obter com a implementação das várias tipologias de medidas que fui mencionando ao longo do webinar. Portanto, não vou detalhar aqui muito, esta informação depois ficará disponível, apenas referir que os intervalos naturalmente dependem do regime de utilização dos sistemas de ar comprimido, força motriz ou outros, portanto, só para dar aqui também um intervalo daquilo que poderão ser resultados a obter para auxiliar e se ter uma ordem de grandeza
do que é que se poderá, o que é que poderá ter mais prioridade para implementar numa eventual análise de melhoria da eficiência energética. Tipicamente, a redução da fatura energética oscila entre os 20% e os 40%, com a implementação das medidas mais significativas em termos de melhoria do consumo na instalação, e o aumento da taxa de utilização de fontes renováveis também poderá atingir 80%, entre os 40% e os 80%. Lá está, também muitas vezes dependerá do tipo de sistemas que são utilizados, ou seja, se houver uma UPAC com incorporação de baterias, obtemos um resultado mais elevado. Se houver uma UPAC articulada com mobilidade elétrica, ou se teremos uma indústria que funciona de segunda a sexta, em que temos uma quantidade de excedente mais elevada e um consumo base durante os períodos de encerramento, que depois não tem um contributo de fontes renováveis. Qualquer uma destas intervenções permite melhorar os indicadores, sejam eles a nível de intensidade energética ou carbónica, quilowatt-hora por par, quilowatt-hora por euro ou CO2, mas os potenciais resultados andam um pouco em redor daqueles valores em termos de reduções. Dar só aqui alguma nota de alguns valores de benchmarking que já conseguimos também aqui apurar, a nível da intensidade energética e carbónica, portanto, quilowatt-hora por par e CO2 por par. Os gráficos mostram aqui uma variação ainda muito significativa em alguns casos dos kilowatts que são consumidos, quilowatt-hora que são consumidos por par produzido. São situações que dependem naturalmente do tipo de processo, mas que nos permitem efetuar uma comparação entre quem já tem o PAC e implementou medidas ou quem não tem ainda o PAC. Portanto, em ambas as situações verificam-se também evoluções que também dependem das fontes energéticas utilizadas pela própria empresa. Portanto, há empresas que só consomem eletricidade, outras têm maior consumo de combustíveis fósseis, por exemplo, a nível de frota, e, portanto, também altera aquilo que é a intensidade carbónica. Comparando aqui também por VAP, obtemos indicadores que nos permitem aferir em que ponto é que nós estamos comparativamente a outras indústrias similares. Portanto, são dados específicos deste setor, mas que variam em função da empresa. Portanto, o benchmarking comparativo, para ser feito, terá que ter em consideração o tipo de produtos que estão a ser produzidos e o tipo de empresas, mas naturalmente que empresas que tenham já implementado medidas e que já tenham, por exemplo, sistemas de autoconsumo instalados, conseguem obter naturalmente resultados mais baixos. Portanto, passando aqui às oportunidades e desafios do setor para esta área também da descarbonização, aí do que diz respeito à gestão de energia, à eficiência energética, eu diria que os primeiros desafios, ou os principais desafios, estão relacionados também com uma tendência crescente que tem surgido no aumento de custos com a energia de um modo global. Portanto, eletricidade, combustíveis, sejam gás natural, gasóleos e afins. Por outro lado, também as sucessivas alterações que têm surgido a nível nacional e europeu, legislativas e regulamentares, metas, imposições nesta área específica da energia e também da descarbonização. Há também a evolução tecnológica e, portanto, neste ponto referir que, embora o hidrogênio possa não ser ainda uma solução que está disponível para implementação no imediato, portanto, a evolução tecnológica se calhar coloca o hidrogênio na equação no espaço de 5 anos. Por outro lado, neste momento as baterias são muito baseadas na tecnologia, neste caso lítios e outros metais e minerais, mas prevê-se que venham a surgir no mercado as chamadas baterias de estado sólido. Portanto, se calhar dentro de 2, 3, 4 anos estamos num outro patamar a nível de autonomias e de eficiências de utilização de veículos elétricos. E não menos importante desafio, a pressão que tem surgido também para a redução da pegada carbónica nos vários setores, na indústria em específico, a integração nestes roteiros de subsetores industriais e a necessidade também de serem implementadas e definidas estratégias de descarbonização que permitam não só cumprir estas metas e objetivos legais e regulamentares, mas que permitam também estar em linha com os melhores princípios e a competitividade ao nível da sustentabilidade e num setor como o calçado, ao nível daquilo que são os requisitos de clientes
com um peso internacional muito significativo e no âmbito dos quais a competitividade, este ponto surge também no âmbito da competitividade. Alguns desafios que foram apontados também pelas empresas do setor, associados à descarbonização, naturalmente os custos, a disponibilidade de fundos necessários, em especial num período que se considera mais delicado para este setor. Muitas dúvidas quais as soluções técnica e economicamente que possam ser viáveis a implementar, que investimentos é que possam estar associados a certas tipologias de medida, por exemplo, a instalação do PAC, conversão para a frota elétrica, entre outras. No caso da instalação do PAC, têm surgido alguns casos, ou temos visto alguns casos também de instalação do PAC em regimes designados como rentings, portanto, o aluguer de coberturas, sendo um investimento efetuado por terceiros e depois haver uma transação de energia renovável produzida e autoconsumida. E um ponto que merece aqui também relevância, que tem a ver com o desafio da redução das emissões da BIT3. Portanto, estamos a falar de um setor predominantemente transacionável em termos internacionais, seja ao nível da aquisição de materiais, com cerca de 70% das peles a serem importadas, seja a nível de entrega e distribuição dos produtos, com outro tanto também a servir o mercado internacional, com as deslocações dos colaboradores e as deslocações, enfim, em dois pontos, as deslocações casa-trabalho, mas também aqui as deslocações comerciais, que terão que ser naturalmente ajustadas àquilo que é o mercado, ou seja, deslocações internacionais, e cujo peso em termos carbónicos poderá ser relevante. E aí a redução das emissões de âmbito 3, chamadas Scope 3, são um dos grandes desafios, não só deste setor, mas de todos, pela necessidade que existe de intercalar e, no fundo, integrar vários, na cadeia de valor de vários subsetores, as emissões relacionadas com os mesmos produtos que circulam a nível nacional e internacional. E o último ponto que também se verifica, alguma resistência à mudança, seja ela de colaboradores ou dos próprios fornecedores, portanto, quando o setor pretende implementar medidas de descarbonização e princípios ligados à sustentabilidade e depois encontrem alguns fornecedores alguns obstáculos para que possam garantir que a cadeia, toda ela, acaba por ter esses compromissos sustentáveis garantidos. Oportunidades, portanto, o Centro tem realizado aqui uma série de iniciativas relacionadas com a sustentabilidade e com a descarbonização de forma direta ou indireta, ao nível, por exemplo, do projeto Compromisso Verde. As oportunidades estão aqui centradas na melhoria da eficiência energética, económica e não só, o cálculo da pegada, portanto, aquilo que referia da competitividade, portanto, seja ela corporativa para a imagem, marketing e competitividade das empresas ou dos próprios produtos, a elaboração de relatórios ESG, portanto, que nos permite também ter indicadores de sustentabilidade compatíveis com a atividade do setor e com o posicionamento, e algumas oportunidades de financiamento que poderão despoltar a implementação de medidas, sejam elas de eficiência ou de pegada ou de economia circular, ligadas ou a parcerias com contratos de desempenho energético, como acontece na ZUPAC com os rentings, ou a fundos comunitários ou não, como os PRRs, entre outros, que permitam alavancar ou funcionar como incentivos para acelerar este processo também da descarbonização e da melhoria da sustentabilidade do setor. Passaria agora aqui à apresentação então de casos de estudo, portanto selecionámos dois, apenas só para dar um overview daquilo que é a metodologia que também está a ser desenvolvida e implementada no âmbito do projeto Compromisso Verde, e que tem que ver com o desenvolvimento de uma métrica para a obtenção da pegada carbónica corporativa nas emissões de âmbito 1 e de âmbito 2. O primeiro passo, naturalmente, tem que ver com a quantificação dos consumos de energia e por tipo de fonte energética e de outros produtos, nomeadamente solventes ou de gases fluorados, a definição das medidas de melhoria a implementar, ou seja, o desenvolvimento de um plano de ação e a estimativa dos investimentos necessários e, por fim, um resumo de resultados com alguns KPIs e com o diferencial também da pegada carbónica
corporativa. Neste caso, estudo dos componentes, foi feita aqui a quantificação dos consumos, verifica-se aqui o peso do processo produtivo, 30% ar comprimido, 13% força motriz. Definiram-se algumas medidas que estão aqui exemplificadas, com a definição de alguns potenciais de redução de consumo e de custos e também de emissões, e uma estimativa do investimento que poderá estar associado à implementação dessas mesmas medidas. Dando-nos aqui um total, portanto, neste caso concreto, destas medidas na casa dos 250 mil euros, com uma redução de custos de 50, ou seja, temos um PRI global médio na casa dos 5 anos. Com esta intervenção, a pegada carbónica naturalmente que reduz. Efetuando-se, aqui está apresentado uma comparação entre o ano 2005, o ano 2015, aquilo que é o cenário atual, o ano 2022, e o cenário ex-post com a implementação das medidas que foram identificadas. Portanto, eu referia há pouco a questão das energias renováveis estarem já a representar 73% do consumo de eletricidade em Portugal. Portanto, esse facto permite, per si, reduzir a pegada carbónica das empresas. Portanto, sendo aqui visível que de 2005 a 2015 há uma redução que provém exatamente da melhoria, neste caso, da descarbonização do setor elétrico sem implementação de medidas. O mesmo acontece para 22 e de 22 para diante, portanto, para ex-post, essa redução já provém da implementação de medidas, não sendo naturalmente possível efetuar futurologia para saber a pegada carbónica da eletricidade. Nos próximos anos, mantêm-se os indicadores, aqueles que se conhecem à data, neste caso 2022. Mas, portanto, a melhoria desta empresa poderá ascender ali aos 84% com a implementação das medidas onde se incluía a aquisição de eletricidade verde com certificados de garantia de origem. De seguida, só um caso também aqui relacionado com o calçado, portanto, o mesmo processo, o mesmo procedimento, com a desagregação dos consumos por tipologia e por setor, sendo que neste caso não foram consideradas medidas a implementar daqui por diante, portanto, em ex-post. Portanto, e verificamos uma redução que acompanha apenas a redução da pegada carbónica da eletricidade ao longo dos anos, o que significa que a empresa estaria, deste modo, sem implementar medidas, sujeita portanto, à evolução da pegada carbónica da eletricidade do exterior. No caso desta empresa em concreto, temos um peso significativo, ou muito significativo, de emissões de âmbito 1, ou seja, combustíveis, porque cada empresa tem a sua especificidade, naturalmente, e quando isto acontece, portanto, essa relação, embora as emissões de eletricidade possam ter uma tendência de ter um abaixamento, as emissões dos combustíveis não o têm. Portanto, torna-se fundamental implementar essas medidas, ter todos os conceitos que foram explanados ao longo do webinar em consideração, mas no fundo, portanto, é uma forma de partilharmos aquilo que são os potenciais resultados a obter ou não relativamente à intervenção. Muito bem, obrigada, Tiago. Dada esta contextualização, penso que será importante, e até para fazer a ligação ao último ponto do nosso webinar, tentar perceber como é que, em termos práticos, qual o caminho ou qual a metodologia que as nossas empresas podem adotar rumo à melhoria da sua eficiência energética. Sim, obrigado, Joana. E a apresentar a checklist, não diria que poderá ser um caminho, mas sim uma proposta de metodologia, enfim, cada um terá que pegar, portanto, tem aqui uma ordem, terá que pegar na ordem que mais seja conveniente, não é? Mas como referi ao longo do webinar, o primeiro passo, o primeiro ponto tem que ver com a realização de uma auditoria, de um diagnóstico que permita desagregar os consumos, elaborar um plano de ação, estruturar um conjunto de medidas, entender e poder prever e quantificar que resultados poderão ser obtidos, estimar investimentos, entender de que forma é que esses investimentos podem ser efetuados ao longo do tempo ou com recurso a que tipo de financiamentos. Portanto, uma checklist seria o primeiro passo. Quem já realizou este tipo de
de processo, portanto já tem parte desta informação, que é algo que convém ser também realizado de forma periódica, se for ao abrigo de sistemas como o SGCIE, que é o Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia, que tem, portanto, tem uma adesão obrigatória para determinados níveis de consumos, mas também também é facultativa quem queira aderir e efetuar essa auditoria, seja no âmbito de um processo de ISO 14001 ou outro. Portanto, a realização da auditoria de um processo, conhecer, para poder gerir, é sem dúvida o primeiro passo. Um segundo passo, feito ou não este processo, portanto, porque, embora ele seja fundamental, portanto, é possível a empresa também conhecer, ou porque já tem contadores de energia instalados por setor, ou porque tem uma noção, com medições efetuadas de onde é que é consumida a energia, ou onde é que está, neste caso, onde é que estão algumas ineficiências, definir as prioridades. Portanto, e definir as prioridades pode passar por várias áreas, portanto, naturalmente que a melhoria do processo produtivo aparenta ser a grande prioridade, mas ela na verdade poderá ser a grande prioridade, mas em termos de timing requerer um período muito mais longo do que, por exemplo, simplesmente trocar um compressor na área dos serviços auxiliares, ou substituir um motor por outro mais eficiente, ou acoplar um VEV, um variador eletrónico de velocidade. Portanto, a melhoria no processo produtivo é algo que implica realmente um conhecimento muito profundo da intervenção que é necessário efetuar, do tipo de situações que estão envolvidas, porque não se trata apenas só de energia, pode ser também a questão dos resíduos, da reincorporação de materiais, os produtos que estão a ser requisitados pelo mercado, as exigências do próprio mercado e do cliente, ou a utilização de outros materiais ou de outros processos, a retirada de colas com solventes em determinados produtos poderá ser viável, noutros nem tanto. As fontes alternativas surgem aqui de uma forma transversal, pode não ser uma prioridade converter a frota, porque é uma frota relativamente recente, ou porque as deslocações não justificam o tal TCO. A UPAC, se vamos pelo regime de renting, se adquirimos no fim de 4 anos, ou se adquirimos já num sistema de financiamento bancário ou por capitais próprios. Portanto, a definição das prioridades irá naturalmente variar em função também das ambições, objetivos e possibilidades de cada uma das empresas. Mas diria que, em termos sequenciais, seria realizar a auditoria, e a auditoria dar-nos informação para podermos definir prioridades, e depois, então, avançar para negociações, digamos, contratuais, se for o caso. Estipular financiamentos necessários, seja pelos PRRs, pela banca ou por contratos por via de terceiros, nem que sejam negociações a nível das tarifas, as tarifas de aquisição de energia, seja ela direta ao comercializador ou à empresa que tenha efetuado a instalação em regime de renting da nossa UPAC, tarifários, semanal opcional, o diário semanal, o tipo de tarifas, verificar a reativa, a necessidade da correção do fator de potência e afins, aquisição de eletricidade verde ou de energia verde, portanto, que pode surgir já, antes da auditoria, adquirimos eletricidade verde, mas na verdade vamos estar a adquirir uma quantidade de energia superior àquela que depois, ao longo do processo, nos será efetivamente necessária. Portanto, ela aqui, a aquisição de eletricidade verde, deveria constituir o último passo de todo o processo de eficiência energética, à semelhança das energias renováveis, ou seja, uma UPAC deveria ser instalada depois de ter o nosso processo todo otimizado para que pudéssemos também otimizar a potência. Agora podemos fazer um mix, que é adquirir uma UPAC daquilo que são as necessidades atuais, podendo prever uma melhoria dessa UPAC, se necessário, ou com acoplamento de bateria, ou com aumento de potência, ou com ajuste do tipo de sistemas, por exemplo, a integração em comunidades de energias renováveis, com a partida de excedente pela comunidade em regime de proximidade, ou com outras empresas ou com outras indústrias que estejam próximas. E chegámos ao fim, penso que estamos dentro do horário que estava previsto, e portanto vi que aqui no chat foi colocada uma questão que entretanto a Mariana provavelmente também já deu aqui a sua opinião, com a qual também concordo, portanto a nível daquilo que são as emissões carbónicas associadas às deslocações
de colaboradores ou não também, muitas vezes, mas penso não haver mais questões no chat que tenham sido colocadas ao longo da sessão e, portanto, deixava do lado dos participantes a possibilidade de colocarem questões, dúvidas, observações, comentários que entendam pertinentes e relevantes, podermos aproveitar este slot para o fazer. Sim, sim, eu ia mesmo aproveitar para dizer isso e antes de mais, antes de passarmos às questões, agradecer ao Tiago pela sua excelente apresentação, neste que é um dos temas na ordem do dia, associado ao caminho da descarbonização. E mais uma vez saliente, como o Tiago referiu, poderão deixar as vossas questões ou então até mesmo verbalmente apresentar as vossas dúvidas. Abrimos aqui o espaço para esse momento. Não sei se o Tiago quer acrescentar mais alguma coisa à questão que foi colocada sobre a pegada carbónica corporativa, que foi colocada aqui no chat. Entretanto, foi colocada outra pela Mariana. Sim, portanto, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver aqui a questão da Mariana no chat, mas tem que ver com a utilização de inteligência artificial ou machine learning para otimizar os processos enfim, produtivos e não só, ou reduzir as emissões. Como é que poderiam ser aplicados neste setor em específico? Naturalmente, portanto, ou a domótica, que aparece aqui também. Naturalmente que é necessário termos em consideração, e como referi no início, portanto, o setor ou o consumo de energia é algo que tem de âmbito 1 e de âmbito 2 é algo que tem um peso muito menos relevante do que as emissões de âmbito 3 na pegada carbónica corporativa das empresas do setor do calçado. Há que ter em consideração, logo como principal ponto de partida, a matéria-prima. Portanto, a matéria-prima acaba por ter uma pegada carbónica associada à necessidade de importação portanto, a procura de utilização de materiais alternativos permite-nos baixar a pegada, permite-nos aumentar a eficiência também da produtividade em função da competitividade que se procura ou das necessidades do mercado. Inteligência artificial ou domótica ou qualquer portanto, machine learning que esteja ligado à inteligência artificial, naturalmente que em qualquer processo aparenta trazer as melhorias. A dúvida que aqui pode persistir tem que ver com, diria eu, sem um conhecimento também muito aprofundado do potencial de utilização destas promissoras tecnologias e potencialidades, enfim, na área informática e de software, mas tem que ver com o facto, por exemplo, até mesmo ao nível do corte, o corte em alguns setores, em alguns produtos é manual, noutros em que é utilizado corte laser e que, por exemplo, pode ter a utilização de ar comprimido ou sistemas de vácuo, ou então a utilização de CNCs, mas uma outra questão que já começa a surgir também nos horizontes do setor de calçado é a utilização do 3D. Portanto, aqui o 3D é uma outra tecnologia que poderá também permitir um aumento de eficiência. Na verdade, e dos vários contactos que tenho tido no setor, tenho entendido que às vezes a eficiência está nas mãos dos operadores, ou às vezes, enfim, grande parte das vezes está nas mãos dos operadores, mais do que no machine learning. Ou seja, por muito learning que a machine tenha, se os operadores não tiverem o ónus também de poder promover eles próprios a eficiência e a correta utilização racional de materiais e de energia, portanto, o machine learning e a inteligência artificial por si não conseguem fazer todo o trabalho. Portanto, eu diria que o envolvimento dos colaboradores muitas das vezes torna-se mais importante quase que a domótica, sendo que a domótica nos permite fundamentalmente fazer uma gestão de utilização de energia ou dos consumos à distância com recurso à internet e não só, portanto, podendo acoplar a inteligência artificial, mas, portanto, não conhecendo em específico as potencialidades que a inteligência artificial poderá trazer para este setor, porque, na verdade, tem tudo muito também que ver com aquilo que o mercado procura, porque as empresas produzem aquilo que o mercado procura, apresentam, seja em Milão, seja noutros pontos, ou desenvolvem produtos e perdem
parte do seu tempo, em termos de processo, a desenvolver amostras para procurar ir ao encontro das questões, das necessidades do cliente, e no fundo não será fácil porque o cliente que decide também é humano. Portanto, não será fácil, diria, a inteligência artificial vir introduzir aqui muitas melhorias num processo que tem muita mão humana em todos os níveis, na decisão, no design e na produção. Muito bem. Penso que temos aqui mais uma questão, também da Mariana. Tecnologias de captura e reutilização de carbono. Na verdade, portanto, esta captura, aqui um paralelo, se me permitem, quando nós falamos em emissões carbónicas, existem, eu diria, dois tipos de emissões carbónicas: as verdadeiras e as quase. Portanto, as verdadeiras são as que têm CO2, moléculas, nas chaminés. Portanto, existem processos e indústrias que têm CO2 a sair pela chaminé. As que não têm emissões carbónicas que são calculadas por via, diria, indireta, associadas à eletricidade, aos combustíveis fósseis, das frotas, que são consumidos algures, aos produtos, enfim. Portanto, é carbono que não se vê, portanto, não pode ser capturado. Essa é uma vertente da captura, ou seja, é capturar o carbono verdadeiro e transformá-lo noutros produtos, por exemplo, em carbonatos, que podem ser transformados em materiais de construção ou outras questões. Depois existe uma outra questão que tem a ver com a compensação, que é diferente da captura de carbono. A compensação já passa pela via de mecanismos que, aliás, o mercado de carbono que foi agora apresentado também, que tem a ver com a compensação das emissões carbónicas por via da absorção, não é? Portanto, sumidores de carbono e uma aposta naquilo que poderá ser o remanescente das emissões da pegada carbónica da empresa, apostar em mecanismos de compensação. Mas a captura neste setor não se torna praticamente viável porque as emissões verdadeiras nas chaminés poderão existir em algumas indústrias que tenham algumas caldeiras a gás natural, mas que sejam utilizadas para climatização ou por aí. Porque o processo em si utiliza praticamente ou praticamente não utiliza combustíveis fósseis que tenham carbono verdadeiro. Muito bem, temos aqui Mariana com outra questão. Um outro setor seria algo viável. Cerâmicas, produção de cal, cimenteiras e por aí, sim. O viável tem as suas questões sempre, não é? Portanto, é algo viável, pode não ser economicamente viável, mas pode, de forma muito direta, vai tudo depender também no fundo, da evolução dos créditos de carbono. Poderá, imaginemos, neste momento temos o CO2 a 50, 60, daqui 70 euros a tonelada. Eu já estive a 100. Na Suécia, por exemplo, está a 120, o nível mínimo de 120 desde 2017. Nós há 2 anos tínhamos a 20 euros a tonelada. Portanto, se tivermos o custo da tonelada de CO2 emitido a 200 euros a tonelada, se calhar estas tecnologias começam a tomar a sua viabilidade pelo custo ambiental associado às emissões. Mas é um processo como qualquer outra evolução tecnológica que carece sempre de escala para se tornar viável, até porque os produtos que venham a surgir daí terão um preço que depois não é compatível, no caso dos carbonatos, com tijolos de cerâmica vulgares, não é? Muito bem, e não havendo mais questões, mais uma vez agradeceria ao nosso orador de hoje, Tiago Gaio, e também a participação de todos vós, neste que foi o nosso primeiro webinar do roteiro para a escravização da fileira do calçado. Para terminar, gostaria de reforçar que poderão acompanhar o desenvolvimento do roteiro no nosso site, escravização.ctcp.pt, sem os acentos.
e onde a apresentação deste webinar irá ser disponibilizada para a vossa consulta. Em nome do Centro, obrigada. Obrigado também pela vossa atenção.